Graça e paz, irmãos, amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Louvado seja Deus. Amados, eu tenho uma palavra do coração do eterno Deus, que está lá no livro de 1 João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4. Primeiro João 4. Todos acharam? Glória a Deus. Primeiro João, capítulo 4. Quem achou diz amém. Louvado seja Deus. Primeira carta do apóstolo João. Não é o evangelho de João não, tá, gente? É a primeira carta de João, capítulo 4. Diz assim a partir do versículo 1: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Pois todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Somente até aí. Pai, venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Quebra, meu Deus, todo espírito de engano, todo espírito do erro, e que venha o teu reino sobre as nossas vidas. Revela-nos, ó Deus, o oculto e o escondido. Revela-nos, ó Deus, as entrelinhas. E traz, ó Deus, o espírito da verdade que o mundo não conhece, mas que é derramado sobre aqueles que creem, que buscam a verdade. E como diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E disse mais Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pai, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, manifesta a tua glória neste lugar. Manifesta o teu poder neste lugar. Nós ordenamos que os demônios partam em retirada agora, no poder e na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus. Nós ordenamos que todo principado, toda potestade, que partam em retirada agora, no poder do nome de Jesus. Diga amém. Se crê, aplaude Jesus bem forte, e dá glória a Deus. Pode se sentar no teu lugar, querido. Eu acredito que Deus, Ele
Ele quer falar aos nossos corações de uma forma peculiar, de uma forma muito extraordinária nessa noite. Então abra o seu coração, sabe? Porque os dias são dias de erro, são dias de engano, que isso tem cada vez mais, contaminado a noiva de Cristo. E nós, como igreja, nós precisamos nos levantar na autoridade do nome de Jesus. Levar o evangelho da verdade que o mundo não conhece. Diz a Bíblia que o mundo não conhece o evangelho. As pessoas que estão no mundo, elas não podem conhecer Yeshua de verdade. Por quê? Porque eles não tiveram ainda um novo nascimento. Mas nessa noite, em nome de Jesus, que você possa abrir o teu coração, porque o espírito de engano tem cada vez mais se alastrado e adentrado dentro das igrejas. E nós temos que nos posicionar como filhos autênticos do Pai. Como que nós nos posicionamos? Buscando a palavra, mergulhando na mensagem bíblica, nos evangelhos de Cristo. Por quê? Porque muitas pessoas são levadas por todo vento de doutrina. E nós estamos aqui para ser uma agência do reino de Deus, amém? Uma agência que vai levar as pessoas para o céu. Aqui, querido, a mensagem principal é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós temos que entender que Cristo nos chamou para pregar acerca desse evangelho, o evangelho do arrependimento, o evangelho que transforma, que corta na carne, que sacrifica, irmãos, em santidade. Nós precisamos de falar sobre santidade, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E cada vez mais o evangelho tem se dissipado de uma forma errada em muitos locais e muitas igrejas, porque Cristo já não é mais o centro. O centro é muitas outras coisas menos Jesus. E o apóstolo João, que era conhecido como apóstolo do amor, o apóstolo mais íntimo de Jesus, aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, quando os discípulos tinham vergonha de perguntar alguma coisa para Jesus, eles cutucavam João: João, vai lá e pergunta. O único dos apóstolos que não morreu de forma, ele não foi morto, ele morreu de idade, mas não foi porque não tentaram, porque diz a história da igreja que ele foi lançado num caldeirão fervente de água e não morreu, porque Deus tinha um plano na vida dele. Ele não foi mártir da igreja, porque Deus tinha um plano excelente. Jesus já havia predito isso, que ele não passaria pelo batismo de fogo. O que é que batismo de fogo? Era o batismo, meu irmão, de ser mártir por amor a Cristo, era de morrer por amor a Cristo. Enfim, esse apóstolo, ele nos escreve aqui, dizendo na carta, a partir do versículo 3, aliás, no versículo 1 diz assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Isso há 2000 anos atrás, imagina hoje, quantos falsos têm se levantado no meio da igreja, e tem arrastado milhões, não é milhares não, é milhões de pessoas, no mundo inteiro. Por quê? Porque falta conhecer a verdade, falta uma entrega genuína da igreja, de buscar a verdade, de deixar Cristo trabalhar no seu coração, porque precisamos deixar, irmãos, para que Deus trabalhe na minha vida, é necessário que o Espírito Santo tenha liberdade para agir na minha vida. De que forma? Senhor, eis-me aqui, trabalha na minha vida, Senhor, eu sei que eu preciso. Você tem que convidar o Espírito Santo para que trabalhe na sua vida, para que trabalhe no seu caráter. Crentes que gostam de falar mentira, crentes que gostam de fazer coisas que não agradam a Deus, crentes que enganam, que fazem um tanto de coisas,
que se prostituem, crentes que fazem coisas que não agradam ao Senhor e acham isso normal. Não é normal, igreja. Não é normal os servos do Senhor viver uma vida mundana. Sim, nós pecamos, mas nós lutamos contra o pecado. Lutamos. A Bíblia diz que na nossa luta contra o pecado nós não demos até o sangue ainda. Ou seja, se necessário a gente tem que dar até o sangue para lutar contra o pecado. E não se prega mais um evangelho de pecado, que tem que cortar o pecado, porque isso não dá ibope. Porque a igreja que começa a falar muito de pecado, ela vai para outra igreja, fica pulando de galho em galho. Mas eu não vim aqui para chamar ibope, nem dar ibope, meu irmão. Eu vim aqui para levar você para o céu. Eu vim aqui para comissionar um povo que vai marchar lá na Nova Jerusalém e vai dar glória e vai dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Entenda isso, o evangelho, meu irmão, é para todos, mas não são todos que vão entrar, porque a porta é estreita e largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Irmãos, não se engane, vai muita gente para o inferno mesmo. Vai muita gente mesmo que está frequentando igreja, vai para o inferno, irmão. As pessoas têm medo, os pastores hoje têm medo de falar sobre o inferno, porque, como eu disse, os dizimistas vão embora, que vão. Por que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós temos que entender que está estreitando, e a Bíblia diz: Deus de Israel, aquele que está sujo, suje-se mais, aquele que está limpo, limpe-se mais. Esse é o sinal desses dias. Quem está em pé, cuide-se para que não caia. O evangelho de Cristo está sendo pregado, muitas pessoas estão sendo levadas por espíritos enganadores, achando que não tem nada a ver pecado. Isso é uma grande mentira que tem sido disseminada no meio do povo evangélico. O Senhor é bonzinho, é Pai, vai perdoar tudo, passa uma régua em tudo e vai todo mundo para o céu. Vai para o céu da boca da onça. Vai para o céu da boca da onça, ser comido pelo inimigo, o lugar onde o bicho nunca dorme e o fogo nunca apaga. Sabe o que tem que acontecer, irmãos? Uma renúncia e um arrependimento no meio, não é nem do mundo não, porque o mundo já está condenado, igreja. É dentro da igreja. A Bíblia diz que a justiça de Deus começa pela casa de Deus e começa pelo altar, porque a quem é muito dado, muito será cobrado. Então, irmãos, eu gostaria de vir cá e falar só sobre bênção, falar para que você prospere. Isso é bênção, está na Bíblia. Mas o maior milagre na vida de um ser humano é a mudança da sua alma, é a conversão, que muitos pastores já não pregam mais, porque, como eu disse, não dá ibope. Porque a maioria das pessoas querem ir para um lugar onde tem uma música, um louvor bonito, onde o pastor prega, tem uma voz bonita, que muitas vezes só massageia o ego das pessoas, e que a pessoa continua na vida e na prática do pecado. Por quê? Porque o evangelho já não é mais aquela faca afiada de 2 gumes. O evangelho não é mais aquela faca afiada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Não. O que se tem pregado hoje aqui se não tem nada a ver. Você é mais do que vencedor, você pode continuar na sua vida de pecado. Não fala isso, mas intrinsecamente está falando que a pessoa não precisa se arrepender, que a pessoa não precisa de buscar
que a pessoa não precisa santificar. Mas nós precisamos santificar, porque santificai-vos hoje, amanhã o Senhor fará maravilhas, é o que a Bíblia diz. Para que haja maravilhas, o povo de Deus precisa santificar, buscar, confessar e deixar o pecado. E aí o texto diz, versículo 4: filhinhos, vocês são de Deus, amém? Você é de Deus? Então essa palavra é para você. Vocês são de Deus, o apóstolo João fala. E ele diz: vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Então, eu aprendo aqui, na palavra de Deus, que quem é de Deus vence os falsos profetas. Está entendendo, irmão? Quem é de Deus mesmo, irmão, Deus não deixa enganado. Sabe aquela expressão que a gente usa muito aqui em Minas Gerais? O santo não bate. Já viu isso? Sabe por quê? Porque quem tem o Espírito de Deus tem o discernimento de Deus. Sabe, eu já fui em alguns lugares, algumas vezes, eu não sei se eu já falei isso aqui, algumas igrejas, porque às vezes a gente sai, viaja, férias, e a gente visita os ministérios, porque crente não tira férias de Deus, né? A gente sempre vai, e aí visitando algumas igrejas grandes, muitas vezes, cheias de pessoas, estrutura de primeiro mundo, com tudo, mas eu entrava naquele lugar, e eu falava assim: meu Deus. Eu sentava ali, e eu falava assim: meu Deus, era uma sensação de incômodo. E eu via naquele lugar, e eu falava assim: meu Deus, ou eu estou longe do Senhor, ou tem alguma coisa errada. E aí a gente vai passando, e depois a gente ouve certas coisas que acontecem, certos maus testemunhos, e aí a gente vai entender que, na verdade, o Espírito da verdade que está dentro de você não deixa você enganado. É por isso, amados irmãos, que nós temos que buscar esse Espírito, que às vezes ele está adormecido dentro de nós. É por isso que o crente, ele tem toda a ferramenta necessária para vencer o maligno. O problema é que os crentes estão dormindo. As noivas todas tosquenejaram. O que é? Elas dormiram. Na parábola das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, tardando o noivo, todas tosquenejaram, todas dormiram. E isso é um tempo, era meia-noite, diz o texto, era um tempo de trevas, de escuridão, e um tempo de sono espiritual. Então, quando a igreja dorme, quando a igreja de Cristo dorme, então o povo perde o discernimento, o povo perde o foco, porque quando você está dormindo, você não tem discernimento, e a igreja de Cristo precisa despertar do sono espiritual, enquanto é tempo, sabe? Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo, diz a Bíblia. Amém, igreja? Então, quem que está dentro de você? É o Espírito Santo da verdade. Ele habita em você e ele é maior do que aquele que está no mundo. É por isso que nós não podemos, irmãos, ir em qualquer lugar. É por isso que os nossos pés não podem frequentar qualquer lugar, porque nós somos santuário do Deus vivo, morada do Eterno. A gente não pode, irmãos, de forma alguma. Eu me entristeço, irmãos, eu não falo isso aqui com alegria, mas hoje as redes sociais denunciam tudo.
E tem gente que outrora já frequentou, participa de igreja, diz que é crente, mas você vê cada coisa, cada mau testemunho, irmãos. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. A gente precisa dar testemunho, porque ai daquele por quem vem o escândalo. Jesus falou que era melhor que ele se jogasse com a pedra no pescoço e se afogasse, do que ele fazer um pequenino tropeçar por causa do seu escândalo. Está entendendo? Olha a gravidade. E as pessoas passam por cima desses versículos agora. Não tem como, igreja, você viver piamente. A Bíblia diz que todo aquele que quiser servir a Cristo piamente padecerá perseguição. Vai padecer perseguição. E aí, quando a igreja padece perseguição por causa do Evangelho de Cristo, muitos jogam pedra. Ah, a igreja não era de Deus, não, por isso que não tem lugar para frequentar. Porque a igreja não é de Deus, não. Como se a igreja fosse parede. Você sabia que o diabo também tem igreja? Que lá no Rio Grande do Sul agora eles vão inaugurar uma estátua, se já não inaugurou, de 15 metros de altura de Lúcifer. Não é fora do Brasil, não, é no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Meu irmão, até o diabo é crente. A Bíblia diz: até o diabo crê e estremece na presença de Deus. Então, a gente tem que policiar. Se a gente quiser seguir a Jesus, a gente tem que seguir os seus passos. Isso chama discipulado. Seguir os mesmos passos de Jesus. De que forma? Conhecendo os evangelhos, irmão. As instruções estão todas lá. Todos os dias. A minha meta de vida. Como crente, não é nem como pastor, porque antes de ser pastor eu sou crente, amém? Antes do título, meu irmão, tem que ser crente. Uma meta pessoal na minha vida: todos os dias eu medito uma instrução de Jesus. Todos os dias eu pego uma parte do evangelho que Jesus falou e eu medito naquilo ali. Eu vou lá no Sermão da Montanha e vejo quais foram as instruções de Jesus para os discípulos. Eu vou lá em Mateus capítulo 24, quando ele faz o sermão profético, e ouço as instruções dele. Aquelas letras, né, em vermelho que tem na sua Bíblia, se sua Bíblia for que Jesus falou, eu pego aquelas letras vermelhas ali e vou meditar naquilo ali, porque aquilo é tesouro, meu irmão. Aquilo é vida. E procuro colocar em prática. Cada dia. Cada dia. Você não precisa de muito, mas se a cada dia você tomar uma dosezinha, como diz o irmão Renatinho, uma dose homeopática, aquele pouquinho ali, seu corpo vai se fortalecer, seu espírito vai crescer na presença do Senhor. E quando pensar que não, meu irmão, você vai orar, os enfermos vão começar a ficar curados. Você vai orar e as pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo. As pessoas vão começar a glorificar a Deus por causa da sua vida. É esse evangelho que eu creio, que transforma, que restaura, que vivifica o homem. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Outra coisa muito importante aqui. Eles procedem do mundo. Eles quem? Os mundanos. Os falsos profetas.
Porque nós estamos falando, olha o contexto aqui, isso aqui é hermenêutica bíblica. Você pegar um texto fora do contexto, não, você tem que pegar o texto, dentro desse contexto, você traz a revelação. Tem gente que pega texto isolado e fala um tanto de abobrinha, então por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. E na hermenêutica, a Bíblia não se contradiz, a Bíblia interpreta a Bíblia. Uma das coisas básicas que a gente aprende no seminário. O texto diz: filhinho, vocês são de Deus, venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Porém, eles procedem do mundo. Quem que procede do mundo? Os falsos profetas. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Aí eu pergunto para você, João estava escrevendo essa carta para quem? Era para crente. O mundo estava dentro da igreja. Não se iluda por tamanho ou quantidade de pessoas dentro de igreja. Não, pelo amor de Deus, você está aqui há anos comigo, aprenda de uma vez por todas, não se mede santidade de igreja por tamanho ou estrutura de igreja, porque lá no céu vai ter muita surpresa, disse Jesus. A gente não pode negociar os princípios, e aí o que acontece? Olha o que o texto diz: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Então está cheio de igreja que é mundo puro, ouvindo falsos profetas, seguindo a doutrina de demônios. E muitas igrejas pequenas, como essa daqui, que fala a verdade, e o mundo não quer ouvir essa mensagem. O mundo que eu falo, muitas vezes é a pessoa que está dentro da igreja, mas o mundo não saiu dele. Ele não quer ouvir a verdade, porque a verdade confronta. A verdade confronta pecado. Jesus, quando aquela mulher foi pega no ato do adultério, muitas pessoas pegam aquele texto ali fora do contexto para falar assim: está vendo? Jesus perdoou, Jesus não jogou pedra nela. Mas qual foi a palavra dele para ela? Onde estão os teus acusadores? Foram embora? Sim. Eles não te condenaram, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. E em outra situação, quando Jesus curou, se não me falha a memória, aquele cego de nascença, ele falou assim, orou por ele, falou assim: ó, vai, apresenta-te lá. Em outras palavras, o texto diz assim: e fica firme para que não te aconteça coisa pior, dando um alerta para ele, porque naquele momento ele recebeu a cura, mas a cura não era suficiente para salvar a vida dele. Tem muita gente recebendo bênção, mas vai para o inferno. 10 leprosos foram curados, quanto que voltou para glorificar e dar glória a Deus? Um só. Jesus perguntou: onde estão os 9? Voltaram para o mundo. Só um que voltou. Compreendem? Irmãos, o evangelho, ele precisa matar a carne. Quanto mais você mortificar a carne, no sentido de dizer: eu não vou fazer isso porque isso desagrada a Deus. Eu não vou fazer isso porque a Bíblia condena isso. Ah, pastor, mas aconteceu, amém, Jesus perdoa, vai e não peques mais. No entanto, nós temos que lutar. A gente tem que buscar. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Irmão, tem gente indo, igual eu falei, com igrejas gigantes, estruturas enormes, ouvindo um mundano falar de tudo, de menos do evangelho. É por isso que os coaches aí estão crescendo cada vez, ficando mais milionários. Não todos, porque tem uns que são crentes, mas boa parte deles, o mundo quer ouvir essas pessoas. Por quê? Porque fala em riqueza.
Você vai ficar rico. Ó. Não que tenha problema a riqueza. A Bíblia não condena a riqueza, mas o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. A Bíblia não condena o rico, o jovem rico, porque ele era rico. Jesus disse para ele: conheces os mandamentos? Sim, desde a minha infância eu sigo. Ah, tá bom, mas te falta uma coisa. Por quê? Porque Jesus, olhando para o coração dele, viu um trono de Mamon lá reinando. Ou seja, o amor, o dinheiro reinava no coração daquele jovem. E ele fala assim: ou você destrona Mamon na tua vida. De que forma que você destrona? Sacrificando ele. E Jesus deu oportunidade para ele: vai lá e sacrifica o teu Mamon. O que é sacrificar o Mamon? Abrir mão das tuas riquezas. Porque quem ama Mamon vai ter que abrir mão das riquezas. Quem ama o dinheiro vai ter que sacrificar ele. Deus, irmãos, não precisa do meu dinheiro nem do seu dinheiro. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas Ele vai querer o lugar principal no meu coração e no seu coração. E Ele disse: ou você serve a Deus ou a Mamon. Não tem como servir os dois. Então aquele jovem rico era um crente certinho aí na igreja, fazia tudo bonitinho, mas amava o dinheiro mais do que a Deus. Não adianta você fazer tudo bonitinho e não ter Jesus em primeiro lugar na tua vida. O exercício é sacrificar, matar Mamon na sua vida. Sabe por quê? Nessa vida você não leva nada. Só o galardão do que você fez em relação ao reino de Deus que você vai levar, que é riquezas eternas. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Olha só. Nós, o apóstolo João estava falando para quem? Para os crentes. Nós somos de Deus. E quem conhece a Deus, nos ouve. É por isso que tem pessoas, né, que não te conhecem. Tem pessoas que não conhecem você, mas quando você abre a boca, em nome de Jesus. Quando você conhece a Deus, o que é que vai acontecer? Você dá ouvido a quem é de Deus. Amém? Quando você é de Deus, você dá ouvido a quem é de Deus. É por isso que às vezes você nunca viu aquela pessoa, mas a pessoa começou a abrir a boca, ele vai lá e faz o testemunho. E fala assim: você é crente? Aí a pessoa assim: sou. Por quê? Não, porque quando você falou, o Espírito Santo testificou. Você sabe como é que é, irmão? Isso é coisa do inimigo mesmo. Mas ninguém vai poder impedir o agir de Deus. Quando Deus quer fazer, irmão, ninguém impede. Ninguém impede. Nós somos de Deus e quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Uai, pastor, tem gente que não é de Deus? Está aí, ó. Porque, irmãos, parece que todo mundo é de Deus. Você quer ver? É no velório. A pessoa pode ter sido, com perdão da palavra, um capeta em vida, mas morreu, virou santo.